Ancelotti convoca sua seleção para os amistosos mais difíceis e a última convocação antes da Copa do Mundo. Vamos fazer uma análise dessa convocação, o que achamos aí, o que a gente pode entender desse time aí da seleção brasileira que vai jogar contra a França e a Croácia aí agora na próxima data FIFA. Sejam bem-vindos ao Scout FC, meu nome é Bruno, estamos aqui para mais um vídeo diferente aí, fora aí de rumores, de explicando aí como o jogador pode se encaixar no time, vamos falar da seleção brasileira, né? Vamos ver como que o Ancelotti vai montar essa seleção com base nos jogadores que ele convocou e o que a gente pode esperar aí contra a França e a Croácia. E vou dar meu pitaco também, o que eu acho da convocação. Começando aí, eu tô até com um campinho aqui aberto. Aí, essa foi a última convocação que teve contra o jogo do Senegal e Tunísia, né? Acho que foi esse. Essa foi a última escalação da seleção brasileira. A gente pode ver que já teve algumas mudanças, algumas diferenças muito também por conta de lesões, mas também testes e até às vezes mudança de direção aí para a seleção brasileira. O Ancelotti falou que a seleção ainda está aberta, algumas posições na defesa e meio campo estão mais fechadas do que no ataque, mas que ainda é possível algum jogador aparecer mesmo sem ter sido convocado nenhuma vez. E eu espero que isso aconteça, porque eu vou ser bem honesto. Eu achei que quando chamaram o Ancelotti, eu imaginava que íamos ter uma convocação um pouco mais meritocrática, talvez, uma coisa que a gente, né, eu sinto ainda com uma seleção bem estranha em alguns nomes, eu não sei o que vocês acham, na minha opinião. Eu vou falando aqui, eu vou falar quais nomes eu acho estranho. E vocês dizem aí se vocês concordam, se vocês não concordam, se vocês acham que não tem algo de estranho em alguns nomes. Mas vamos lá. Começando pelo goleiro, né, que não tem muito o que dizer. Ele convocou Alisson, Ederson e Bento. Alisson e Ederson são a base do gol da seleção das últimas duas Copas e provavelmente vão ser o alicerce da terceira Copa novamente, né? E temos o Bento aí, que deve ser eu acho que deve ser o terceiro goleiro. Aí foi o que eu falei no vídeo aí mais cedo. Eu esperava outros goleiros, tirando o Alisson, né? O Alisson acho que foi o único aí que eu concordei. A gente pode até botar ele no campinho aqui, que provavelmente é ele que vai jogar. E eu concordo. Acho que o Alisson pra mim é um goleiro que tá em outro patamar, assim, comparado com os outros. É um goleiro de uma prateleira, de um nível mais competitivo europeu, enquanto a gente tem talvez um outro goleiro numa prateleira mais baixa e os outros muito abaixo, assim. Para mim é muito evidente assim, a diferença técnica. Mas eu esperava outros goleiros. Para mim o Ederson não tá mais no seu auge, poderia não ir para essa Copa, nunca foi titular. Eu acho que se eu fosse o Ederson eu até teria já pedido a aposentadoria da seleção para não ficar. Eu não sei como uma pessoa aguenta ficar tanto tempo banco de outra pessoa, mesmo sendo seleção, né? Mas tá, eu acho que eu aceito um pouco o Ederson. E o Bento eu não entendo. Pessoal, o Bento já jogou vários jogos da seleção e alguém lembra de algum jogo que ele salvou também? Eu sei que tem muita reclamação em cima do Alisson, mas o Alisson ele tem histórico. Tem Champions League no bolso, Premier League. É um goleiro aí que tá há anos no gol do Liverpool, time multimilionário, que se ele não tivesse desempenhando bem, o Liverpool ia lá e comprava outro facilmente. Se o Liverpool não fez isso, ó o Ederson. O Ederson foi substituído e é um goleiro mais novo que o Alisson. Por que o Alisson não é substituído? Porque é um goleiro muito acima da média, né? Não tem nem o que explicar. Isso é óbvio. Mas o Bento é um goleirinho que teve a chance de ir para a Europa, teve a oferta, acabou que pediram muito dinheiro nele, então quer dizer, ele não valia, os times da Europa acharam que ele não valia o que estava sendo pedido e foi para a Arábia, né? Beleza, ele tá lá no time, ele é titular no time da Arábia dele e tal, mas ele tá num time que não ganha nada lá, né? A gente sabe que os campeões lá são o Al Hilal, o Al Ittihad, acho que chegou a ganhar coisa, o Cristiano Ronaldo tá lá, acho que nunca ganhou o título, se não me engano, coisa assim. Ou se ganhou foi sabe? Então é um goleiro que nem tá, acho que, num dos protagonistas pelo menos de qualidade técnica da Arábia. E pra mim é um goleiro que eu nunca vi nada demais, né? Eu acho que ele vem de um... Ele surge aí de um... Nossa, o Atlético Paranaense tá formando vários goleiros bons, porque tinha o Santos, tinha não sei quem, tinha o Mikael, o Everton sai de lá também. Aí eu acho que o Bento vem um pouco nessa ânsia. Acho que ele faz sim alguns bons jogos no Atlético Paranaense, mas na seleção brasileira acho que nunca justificou. E ele tentou sair para a Europa essa janela, não conseguiu também.
Não sei muito se o time segurou ele ou se tava muito caro, não sei. Mas é um cara que não consegue ir pra Europa até o momento. E no Brasil, sendo bem honesto, não vi nada demais nele. Mas tá aí na seleção. Eu falei, se fosse pra convocar um goleiro jovem, que eu acho que esse goleiro jovem é um terceiro goleiro, eu teria convocado o Luiz Júnior. Pra mim é um goleiro que é o goleiro mais próximo tecnicamente do Alisson hoje, brasileiro, que a gente tem. Mas é aquilo que eu falei também no outro vídeo. Essa terceira posição de goleiro às vezes é uma escolha muito política, entendeu? Então, muito às vezes pra um lado, pra puxar a sardinha pra algum lado, entendeu? Então, eu entendo a terceira posição de goleiro não ser uma escolha muito técnica. Mas a gente sabe que o Bento entra e joga, né? E ele tava naquele jogo horroroso da seleção brasileira contra a Argentina, que alguns gols passaram muito por ele, sim, tá? E ele tem algumas outras falhas na seleção também. Mas, beleza, vamos falar do que realmente importa, né? Vamos começar a falar de quem joga com a bola no pé. Vamos começar pelos zagueiros. A gente teve Gabriel, do Arsenal, Bremer, da Juventus, Marquinhos, do PSG, Roger Ibanes, do Al-Ahly, do Léo Pereira, do Flamengo, e o Danilo, do Flamengo. Vamos lá. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, temos 6 zagueiros, né? 5 acredito que devem jogar pela zaga mesmo, e um deve ser adaptado aí para lateral, que é o Danilo. Provavelmente ele vai jogar adaptado na lateral direita. Eu vou comentar isso depois, vamos focar nos caras que realmente vão jogar de zagueiros. Bem, o Brasil tem acredito que a dupla titular da seleção deve ser Gabriel e Marquinhos. Muito porque provavelmente se o Éder Militão chegar saudável para jogar, ele deve jogar na direita também adaptado. Aí eu vou até colocar ele aqui, o Marquinhos já tá, aí fica fácil, ó, o Gabriel, pronto. Então essa deve ser mais ou menos o esquema tático aí. Bem, o Gabriel pra mim dispensa comentários, merece muito, acho que no momento, em disponibilidade, é o segundo melhor zagueiro que a gente tem. O Marquinhos pra mim é um zagueiro que nesse último ciclo passou por altos e baixos. Acho que no momento ele tá em alta. Acho que é um jogador que tá jogando bem no PSG. Acho que merece a convocação. E é um jogador que traz experiência e liderança. Então também é um jogador muito interessante. O Bremer, eu cheguei a comentar no vídeo anterior. Eu acho que é um zagueiro legal. Eu não convocaria, mas é um zagueiro bacana. Acho que tá voltando a ganhar espaço na Juventus. Antes da lesão, pra mim, ele era um cara que deveria estar na seleção. Era um cara que tava entregando. Aí é mais uma questão física, ver se ele, acho que ainda não retornou ao ritmo ideal. Pode ser que até a Copa ele consiga retornar esse ritmo. Vamos ver, é um jogador que ainda, entre aspas, é jovem, 28 anos. É um jogador que eu até concordo um pouco com a convocação. Aí, pra mim é um nome que assim, eu não consigo entender. Que é o Roger Ibanes, né? Que é o jogador lá do Al-Ahly, jogador da Arábia Saudita também. E é um jogador que quando chegou não se adaptou muito bem, né? É um jogador que foi comprado aí da Roma, chegou a ser convocado na Copa passada. E sendo bem honesto, pra mim é um jogador que, assim, ele demorou pra se adaptar lá, tava jogando mal. Conseguiu perder pra classificatória do Mundial de Clubes aí que teve ano passado. Ele tava naquele time, não jogou bem aquele jogo. Mas ele vem mas sendo justo, ele vem de uma boa sequência aí de bons jogos, até com gols e assistências. Mas eu acho que tinha jogador na frente, né? Tanto pela futebol que vem mostrando, tanto pela qualidade da liga que vem jogando e também como dizer, pela importância que ele traz no seu time, né? Que pra mim o nome que faltou muito na seleção é o Murilo do Nottingham Forest, né? Um zagueiro assim que é importantíssimo pro Nottingham Forest, é um zagueiro que vai sair de lá, eu acho que essa temporada ele não passa. Ele deve sair do time para um time mais forte, porque é um zagueiro muito forte, o Murilo, e se você olhar friamente, na minha opinião, ele é o melhor zagueiro brasileiro hoje em atividade. Então eu já acho um absurdo ele nem ser convocado, né? E para Roger Ibanes, que pra mim é o nome teste, esse cara não deve nem pra Copa, sendo bem honesto. Com o Éder Militão saudável, acho que deve ele. Tem o Fabrício Bruno também, que às vezes é convocado. Então, tamo nessa aí. Acho que foi essa é uma das convocações que eu acho estranha. Esse e o Bento, né? Não sei o que vocês acham. Eu acho uma convocação estranha.
Ninguém assiste esses caras jogar. Beleza, a seleção deve ter scout, deve ver e tal. Como eu falei, ele vem de uma boa fase, tá? Tudo bem. Mas não é possível que os caras não vejam um Murilo jogando bola. Não é possível que os caras não vejam outros jogadores que eu também acho interessante. Eu tenho uma lista aqui, quer ver? Eu tenho uma lista de jogadores que eu acho muito mais interessantes do que ele. Que eu acho que vem jogando mais bola. Nós temos Lucas Beraldo, acho que poderia ganhar uma chance. Acho que é um jogador que evoluiu muito. Acho que antigamente, quando ele era convocado, eu achava que ele não merecia. Agora, acho que ele até talvez mereça. É um jogador que vem jogando bem. A gente tem Diego Costa, Nino no Zenit, vem jogando bem lá também. Temos alguns zagueiros aí um pouco fora aí, mas temos um outro zagueiro que joga na Rússia, que eu acho muito interessante, Lucas Fasson, um jogador que eu acho interessante. Temos outro zagueiro que joga na Arábia também, mas que tá vindo muito bem na Rússia e chegou lá jogando bem e tá jogando bem, que é o William Rocha. Temos o Vitor Reis, né, zagueiro que foi revelado pelo Palmeiras e tá no Girona. Temos alguns torcedores gostam, outros não gostam, do Bruno Fux, do Palmeiras, que foi campeão olímpico. O Léo Ortiz, não ser lembrado nessa convocação. Eu falei muito da dupla de zaga do Flamengo. Acho que a dupla de zaga do Flamengo merecia sim a oportunidade. Acho que ele convocou os caras do Flamengo que não mereciam a convocação e os caras que mereciam não foram convocados. Ele convocou o Léo Pereira, pra mim, uma boa convocação, merece o teste. Mas é um nome também que eu acho que tá indo mais pra, né? Não sei, sabe? É um nome que eu não entendo. Eu não vejo, pelas convocações que ele vem fazendo, eu não vejo muito entrando pra jogar. Pra pegar essa vaga. Mas enfim. Vamos pra mim que é uma esquisitice, que é as laterais. A lateral direita a gente tem Wesley e Danilo. O Danilo, eu vou pesquisar aqui pra não estar maluco. Mas o Danilo é reserva no Flamengo. Ele vem sendo reserva do Flamengo, tanto na zaga como na lateral. Acho que no Flamengo ele joga mais de zaga, né? Ele joga mais de zagueiro. Que foi como ele jogou na Copa na final da Libertadores. É um jogador que acho que teve-se uma ótima passagem na Europa. Infelizmente na seleção não entregou, não contribuiu. Jogador experiente sim, teve passagem por Copas. Mas hoje, pra mim, é um jogador cansado, cara. Eu acho que as últimas convocações dele para a seleção, a gente via a gente reclamando. É um jogador cansado da gente ver na seleção. Um jogador que não entrega na seleção. E as laterais são um ponto fraco da seleção. Mas é sério que você não consegue procurar um cara diferente dele, do Wesley? Sempre tem que ser, na dúvida, é o cara do Flamengo? Sendo bem honesto, pros flamenguistas aí. Se tiver algum flamenguista assistindo, você achava o Wesley um jogador de seleção antes dele começar a ser convocado? Sejam honestos. Assim, eu acho que ele tá talvez um nível próximo de seleção, mas eu acho que tem caras que mereciam mais oportunidade, que vem jogando melhor há muito tempo. Na própria liga mesmo, eu falei do Dodô, um lateral que com bola no pé é o melhor que a gente tem pra posição. Defensivamente ele tem sim seus déficits. Não vou passar pano pro cara. Mas com bola no pé é o melhor jogador que a gente tem. E pensando que talvez ele possa jogar com dois volantes essa data FIFA aí, porque a gente tá sem o Bruno Guimarães, dois jogadores mais defensivos, eu acho que poderia valer o teste pro Dodô, né? Também falei do Gustavo Mantuan, no Zenit, jogador que não tem tanta qualidade na bola do pé como o Dodô, porque o Dodô é muito acima da média, mas é um jogador mais equilibrado, bom na defesa, bom no ataque, consegue ajudar na frente, consegue ajudar atrás. É um jogador que podia ajudar bastante. É sério que a gente tem, no Brasil, tem outros jogadores que eu acho interessantes também. Eu gosto muito do Mateuzinho do Corinthians, que também jogou no Flamengo. Acho que estão atrás desses dois nomes, mas eu também gosto do Bruno Gomes do Internacional. É um jogador, acho que pode ajudar defensivamente, principalmente numa lateral. Mas acabou que a gente sempre vai na mesma e a gente sempre vai falar, não temos laterais, mas a gente só convoca os mesmos e os mesmos que nunca dão certo. Mas tá aí, eu acho que entre ele e o Danilo, eu acho que vai acabar sendo o Wesley o titular, então nem vai mudar. A lateral esquerda aí passou por uma mudança meio drástica, né? A gente convocou, se eu não me engano, dois laterais. Quantos laterais? A gente convocou dois laterais esquerda, A gente tava vendo convocando três. Dessa vez convocou só dois. Douglas Santos e Alexandre. Pra mim é a mesma coisa. O Alexandre entra na do Danilo. Pra mim o Alexandre entra na mesma do Danilo. É um jogador que eu acho que a gente tá cansado de ver na seleção. É um jogador que nunca foi
titular na seleção. Quando virou titular foi na Copa passada e acabou lesionando, se não me engano, né? Acho que lesionou antes da Copa ou durante a Copa. Agora eu vou dever aí, eu não lembro. Mas pra mim é um jogador que também é um jogador que eu acho que a gente tá cansado de ver. Por que ele foi convocado? Quando ele tava na Juventus, ele não tava sendo convocado. Verdade que era o treinador, mas ele não tava sendo convocado. Será que ele tá sendo convocado porque é do Flamengo? Nada contra o Flamengo. Eu acho que tem jogadores do Flamengo que deveriam ser convocados, mas acho que não esse. Entendeu? Pra mim, a lateral esquerda em que se encaixa na mesma. A gente não sabe procurar os laterais, procura os errados, não dão certo e a gente tem que ficar pegando o jogador antigo ou improvisando a gente na posição. Ele convocou o Douglas Santos. Douglas Santos acho um nome bacana até. Acho que ele que vai ser o titular, aliás. Acho que o Alexandre vai ser o reserva. Mas o Douglas Santos ele vem de uma lesão. Ele ficou um tempo sem jogar, mas já tá um ritmo aí. Já tá pegando ritmo de novo. Então acho que isso não é problema. É um jogador experiente também, 31 anos. Mas na Rússia mesmo tem um jogador que acho que vem fazendo do final do ano passado para esse ano bons jogos, que é o Rubens que eu falei. E eu acho que o Luciano Juba merecia muito uma oportunidade. Eu acho que o Caio Henrique é um absurdo, um jogador que chegou a jogar a Copa final de Champions League. É um jogador que é importante no seu time não ser convocado também. Bem, falando um pouco dos meio-campistas agora, né? Os meios-campistas aí que foram convocados, a gente não teve nenhum meio-atacante sendo convocado de fato, a gente só teve camisas 5 e camisas 8. Tivemos o Fabinho, Casemiro, Andrei Santos, Danilo, Gabriel Sara. Todos os jogadores aí que jogam na volância. Que mesmo o Gabriel Sara sendo mais ofensivo, por exemplo, são todos os jogadores que jogam na volância. O Brasil vem jogando no 4-4-2, então pra mim faz sentido não ter meio atacante. Eu acho uma pena, acho que o Brasil deveria sim jogar com meias, mas o Brasil vai optar em jogar com 2 atacantes ou com o Matheus Cunha adaptado com o meia. Então é isso que provavelmente vai acontecer. Falando um pouco dos camisas 5, Casemiro, acho que é incontestável, é o melhor volante que a gente tem até hoje. Há muito tempo é o melhor volante e até hoje continua sendo o melhor volante. Temos o Fabinho, que nesse último ciclo acho que perdeu muito campo para outros jogadores. Eu consigo pensar em muitos dos volantes melhores. Ele não tá bem na Arábia, não tá muito bem. Eu acho que ele, nesse último ciclo, é o jogador que mais que decaiu assim. Também é outro jogador que entra, acho que um pouco na do Ederson, o cara que foi sempre reserva. Como o cara suporta ser sempre reserva, né? Ele já sabe que vai pra ser reserva. Na época ele ainda tava na hora, ele, não, vai competir, vai tentar pegar a vaga. Hoje é um cara que a gente sabe que é sempre reserva. É um cara que não entrega nada de diferente pra seleção brasileira. Nunca agregou em nada na seleção. Não entendo por que a insistência da convocação de um jogador desse, sendo que hoje temos jogadores melhores. Posso citar pelo menos 3 aí melhores que ele. Mas tá aí convocado. Deve ser para ser reserva, né? Camisa 8. A gente tem 2 camisas 8. Tem duas características de 8. A gente tem um 8 equilibrado e um 8 mais ofensivo. Os equilibrados são o Danilo e o Andrei Santos. O Andrei Santos mais, principalmente. O Danilo, acho que ele é um pouco melhor no ataque, mas ele consegue entregar na defesa. Aí o Andrei Santos, acho que ele não é tão bom no ataque como o Danilo, mas ele é muito melhor na defesa do que o Danilo. E a gente tem o Gabriel Sara, que é muito melhor que os dois com a bola no pé, mas é bem ruim na defesa. Mas ele é um 8. Ele ainda joga como volante lá no Galatasaray. Eu gostei das convocações. Acho que no lugar do Andrei Santos, eu talvez gostaria de ver o Andrés Pereira, mas o Andrés Pereira ia entrar mais ou menos na do Gabriel Sara, que é mais ou menos características bem semelhantes. Teria o Ederson também, do Atalanta, vem jogando bem lá. Jogador bem equilibrado também. Mas tá, acho que são nomes mais aceitáveis. O que eu mais não consigo entender é o Fabinho. E você pode achar que eu estou maluco, mas os nomes que eu acho mais estranhos são sempre os que vêm da Arábia, né? Mas tá, né? Aí vocês concluam por si só. Na última convocatória a gente teve o Bruno Guimarães, que infelizmente está lesionado, né? O Casemiro, como eu disse, eu acho que deve jogar. E nessa posição quem deve jogar, pelo que a gente tem visto, né, deve ser o Andrei Santos, que já foi convocado outras vezes pelo Ancelotti. Eu acho que ele que deve ser o reserva imediato. O Sara, aí, por exemplo, dependendo do jogo, pode entrar um Danilo, né? Dependendo de como tiver o jogo. Se o Brasil estiver precisando fazer um gol, precisar atacar mais, talvez o Gabriel Sara entre. Mas o Gabriel Sara deve chegar aí como o terceiro nome no meio campo. Ou o Danilo também tá no do Casemiro e entrar um Sara pra ficar, sabe, mais ofensivo, mas também tendo um equilíbrio defensivo. Mas acredito que deve ser essa aí a nossa volância. Agora vamos falar do ataque. O ataque a gente vem aí com o Vinícius Júnior,
Rafinha, Gabriel Martinelli, Luiz Henrique, João Pedro, Matheus Cunha, Igor Thiago, Ryan e Endrick. Bem, os centroavantes eu gabaritei todos, né? No meu vídeo anterior. Eu falei do João Pedro, do Cunha, do Igor Thiago e do Endrick. Eu gabaritei, né? Mas, beleza. Bem, vamos falar das pontas. O Brasil vai jogar com médios ou pontas nas alas. A gente não vai jogar no 4-2-3-1. Pela qualidade, pelo que a gente tem visto jogando, para essa data em específico, acredito que a gente deve ter aí talvez o Vinícius Júnior deve jogar. Só que eu acho que o Vinícius Júnior vai jogar pela ponta. Eu acho que ele vem jogando mais centralizado no Real Madrid, fazendo dupla com o Mbappé. E principalmente agora que o Mbappé não jogou esses últimos jogos aí, acho que ele lesionou, né? Então eu acho que ele vai testar o Vinícius Júnior mais nessa aí, mais centralizado, podendo cortar pela esquerda, entendeu? Por isso que ele até convocou 3 pontas esquerdas, né? Então se eu pudesse chutar, eu diria que a gente vai ter nessa posição aqui do Rodrigo, que infelizmente também é outro jogador que sofreu uma lesão grave no joelho e não vai mais jogar a Copa, é o Rafinha. Acredito que ele deve entrar aqui. O Rafinha ele vem jogando aqui. Pode concordar ou não, mas eu acho que hoje é o melhor jogador da seleção brasileira. É o Rafinha, o mais completo. É o jogador que mais vem jogando bem na Europa, né? É um jogador que quase ganhou o último melhor do mundo, né? Pelo menos disputou. Aí se... Eu acho que merecia ganhar, né? Aí outras pessoas acabaram ganhando. Mas tudo bem. Devemos ter o Rafinha aqui na esquerda. E na direita, eu diria que seria o Ryan. O Ryan eu acho que vai chegar pra jogar. Muito igual, parecido com o Estevão, né? Aí eu vou explicar o porquê, né? Na minha opinião, né? A gente tem o Luiz Henrique, é um jogador, cara, teve um ano de 2024 muito top. Um jogador que fez o que fez no Botafogo. Foi pra Rússia, mas hoje não vem vindo bem na Rússia, né? É um jogador que tá lá meio esquecido também, tem esse problema, né? Não que eu ache justo os jogadores que jogam na Rússia serem esquecidos, mas é um jogador que vem tendo aí uma visibilidade menor. É um jogador que até o momento na temporada lá não desempenhou o seu melhor futebol, né? Eu tô até pegando aqui os números dele para não falar besteira, mas ó, é um jogador que não mostrou que veio na Rússia, né? Engraçado, né? Eu acho que o futebol russo é pior que o brasileiro. Tem equipes lá muito fortes, mas acho que no geral tem equipes mais fracas que aqui. E o cara só fez 4 gols, né? Tô certo? Não, 4 gols e 4 assistências em mais de 30 jogos. Aí você vê no Botafogo, só no Brasileirão, o Botafogo ele fez 12 gols, 5 assistências. Muito mais participativo. Eu acho que o Luiz Henrique perdeu um pouco do brilho. E nas últimas convocações, pra mim, não foi bem. Eu gostaria de ver outro nome nessa ponta direita. Eu acho um absurdo o Antony não ter ido, né? O Antony acho que merecia uma oportunidade sim. É um jogador que joga lá na liga que o Ancelotti ficou um tempo lá, no Real Betis. E eu acho que o Antony merecia essa oportunidade. E o Ryan chegou bem na Europa, fez uma ótima temporada passada. Pra mim, o Ryan acaba pegando a vaga. Eu nem falei do Ryan no meu vídeo mais cedo, porque eu falei do Luiz Araújo, do Flamengo, o Malcom, do Al Hilal, mas o Ryan acho que é um bom nome, sim. É que eu achei que ele tava jogando mais como centroavante. No Vasco ele tava jogando mais como centroavante. Mas no Brentford ele tá jogando pelas pontas. Então é um cara que tá aí jogando na posição que a gente tá precisando. É um cara que mostrou qualidade aí no Vasco e vem jogando bem lá também, na liga mais forte do mundo. Então é um nome interessante. E aí agora a gente vem aí com a dupla de ataque. Aí pra mim a dupla de ataque, apesar de a gente ter um Igor Thiago aí sendo convocado, sendo super artilheiro na Premier League, temos um Endrick iluminado também jogando bem. Pra mim é feijão com arroz. É João Pedro. Gosto muito da convocação. João Pedro, que vem jogando muito bem no Chelsea, principalmente. Agora que ele tá jogando mais como um 9. E o Cunha, que já tá aqui. O Cunha sendo um jogador que recua mais, né? Ou a gente pode ter... Na verdade não, perdão, eu esqueci de alguém. Pra mim, o time, na verdade, vai ser esse aqui. Vinícius. Na verdade, pra mim, o time vai ser o Vinícius Júnior. Eu esqueci dessa linha de pensamento. Pra mim, o Vinícius Júnior vai jogar aqui pela esquerda, junto com o Rafinha. 2 jogadores de muita qualidade aí. Um de qualidade de criação, o outro também com muita qualidade nos dribles em velocidade. Acho que um vai municiar o outro aqui na esquerda. E o Cunha
vai ser esse cara que vai fazer mais pra direita e armar a jogada aqui do meio, junto com o Ryan. Pelo menos esse pra mim é o time aí que a gente deve ver aí nessa data FIFA. Aí eu tenho alguns comentários também pra falar. Eu não sei o que vocês acham, mas eu queria muito ver essa data FIFA ele usando o mesmo time nos dois jogos, porque ele sempre muda. São duas equipes fortíssimas, uma equipe que eliminou a seleção brasileira na última data FIFA, na última Copa, e a seleção da França, que eu tô vendo gente postando aí, a seleção da França é um timaço. Às vezes o pessoal posta assim a escalação da França, é um timaço. E às vezes a gente não sabe quem é a seleção brasileira, né? A gente não sabe ainda exatamente como vai ser o ataque, né? Com o Estevão voltando, né? A gente não sabe como que vai ser as laterais, se vai ser esses nomes mesmo que eu falei, por mais que eu acho que são os melhores do que os caras do Flamengo. Mas a gente não sabe se vai ser esses caras aí que vão jogar, né? Mas então eu queria muito ver a constância. Eu acho que falta constância na seleção. Quando tem nomes que ele pode testar, que nem agora com o Alessandro Rodrigo, tá em a oportunidade de testar outros nomes, ele vai lá e convoca às vezes um cara que não faz sentido, que nem lateral. Por que a gente não testa lateral? Se é teste, por que não testa lateral? Por que convoca o mesmo cara e o mesmo cara que já nem é titular no time e quem dirá mereceria titular na seleção, que é o Danilo ou o Alexandre. O Alexandre pelo menos é titular no Flamengo, né? Mas é isso. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam da convocação. Eu destrinchei aí a convocação da seleção brasileira. Acho que eles vão jogar desse jeito. Aí a gente pode ter algumas alterações aí. Por exemplo, se um Rafinha cansar, bota um Vinícius Júnior aqui e bota um João Pedro. Se o Vinícius Júnior precisar sair, cansado também, Martinelli aqui. A gente pode botar um Endrick aqui também, um Igor Thiago se estiver precisando de gols, que o Igor Thiago eu acho que é o jogador que mais fede a gol aí na seleção nessa temporada. Na direita é o Ryan e o Luiz Henrique. Aqui no meio campo acho que não tem muito segredo. Se o jogo tiver muito difícil, deve entrar um Fabinho, caso o Casemiro precise sair. Se a gente precisar de gol, talvez entre um Gabriel Sara aqui no lugar do Andrei Santos. Se tiver na mesma, acho que um Danilo. Aqui vai entrar um Danilo também no Wesley, se precisar sair. No Santos é o Alexandro. E a dupla de zaga pra mim é Gabriel e Marquinhos aí. E se der tempo, a gente dá oportunidade pros outros que foram. Mas é isso. Deixe seus comentários, dá um like nesse vídeo, compartilha, se inscreve no canal. Valeu, falou!